Olá pessoal, professor Evandro aqui. As aulas referentes ao sistema urinário eu gravei exclusivamente para esse canal. Faltava a gente colocar aqui as aulas de sistema genital masculino e feminino. E eu decidi então fazer com essas aulas o mesmo que eu fiz com as aulas de anatomia topográfica. Ou seja, estou pegando as aulas que eu gravei para os meus alunos de anatomia sistêmica. Eu estou adaptando essas aulas conforme vocês vão enxergar na descrição aqui no cantinho lateral esquerdo dos slides. Então, eu estou adaptando essas aulas e estou disponibilizando aqui no canal para que vocês tenham acesso e para que os alunos que passaram pela unidade também tenham acesso a esses vídeos. Então, lembrando que não é uma aula exclusiva para esse canal, e sim uma adaptação de aulas que eu gravei, mas que eu achei por bem disponibilizar aqui para que vocês possam estar utilizando. E algumas coisas que eu vou estar falando ao longo dessas aulas, né, competiriam, né, à disciplina e não, né, aos alunos que acompanham o canal, mas eu entendo que o conteúdo que foi trabalhado, ele pode servir, né, para vocês como espécie de revisão, né, e até de busca e de informação relacionada à anatomia humana. Espero que vocês aproveitem. A aula de sistema genital masculino foi gravada em duas partes. Essa é a primeira. Na sequência, eu já posto a segunda, né, que complementa a aula. Um grande abraço e até mais. Bem, nós vamos falar agora então do sistema genital masculino. Nós já falamos do sistema urinário, né? E na sequência, daí, depois do masculino, virá o sistema genital feminino. Constituição, então. O sistema genital masculino vai ser constituído pelos testículos, pelos epidídimos, pelos ductos deferentes, pelos ductos ejaculatórios, pela uretra, pelas glândulas sexuais acessórias, que depois nós veremos quais são, né? Mas se você quiser já pode anotar. A próstata, glândulas seminais e glândulas bulbouretrais, mas depois eu vou falar delas, e pelo pênis. Vale lembrar, turma, que esse sistema, embora parte dele, né, se sobreponha ao sistema urinário, né, o sistema genital, de forma geral, ele é um sistema que tem como função, né, garantir a reprodução, né, então é um sistema, os livros de ensino fundamental e médio muitas vezes trazem como sistema reprodutor, né, e é o único sistema do corpo, né, que nós conseguimos viver sem, né, então a retirada do sistema genital, seja ele masculino ou feminino, é compatível com a vida, né. É claro que cai a qualidade de vida, né? Mas não é da qualidade que nós estamos falando, é em manter o ser humano vivo ou não. Nenhum outro sistema é possível, né, ser ressecado, por exemplo, cirurgicamente, e o indivíduo continuar vivo. Exemplo, sistema respiratório, circulatório, digestório, mas o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, sim. Começamos então do testículo, né, falando um pouquinho do escroto e do testículo. Turma, por que é importante a gente falar de escroto? Primeiro vamos entender alguns conceitos, né? Por que é importante que o testículo fique fora, né, da cavidade abdominopélvica, né? Porque não fica lá dentro, se lá é muito mais protegido. A temperatura testicular é uma temperatura um pouco mais baixa do que a temperatura corporal. Alguns autores colocam que isso varia entre 1 e 3 graus, tá? Mas a média aí da maioria a maior parte da literatura vai ser em torno de 1 grau mais baixo. E quando a temperatura corporal eleva, né, o testículo ele tem que ficar mais distante ainda, né, do restante do corpo, vamos dizer assim, da região pélvica, né, para resfriar, para que essa temperatura no testículo não suba. O contrário também acontece quando a temperatura cai, né? A temperatura caiu, o testículo fica um pouco mais próximo do corpo, né, da pelve, para conseguir elevar a sua temperatura, né? Ou seja, para manter essa termorregulação. Graças a isso, então, né, ou melhor, por esse motivo, nós temos o escroto aí que vai estar ajudando, né, na manutenção dessa termorregulação. O escroto ele vai ser constituído por inúmeras lâminas, tá? Então, ó, escroto ou bolsa testicular, tá? São os dois nomes válidos para essa bolsinha que nós vemos aqui. O escroto ele vai manter armazenar, né, os testículos. Só que a gente tem que entender que os testículos eles não se desenvolvem lá no escroto. No nosso desenvolvimento embrionário, o testículo se forma lá no abdômen, lá na região posterior, lá próximo do mesentério.
E depois, ali para o sétimo, oitavo mês de gestação, o testículo ele faz a migração, ele vai migrando e chega até o escroto. Só que o testículo, ele, lá no abdômen, ele vai ter a sua irrigação, né? A artéria levando sangue para o testículo, a sua drenagem venosa, a sua drenagem linfática, a sua inervação. E quando ele desce e vai chegar e passa pelo canal inguinal para chegar até o escroto, é um canalzinho que ele vai ter que passar, né? Saindo do abdômen, chegando lá no escroto, que não é mais abdômen, ele vai ter que levar com ele algumas estruturas que estão compondo a parede do abdômen. A parede do abdômen não tem músculos, então ele arrasta músculo com ele. A parede do abdômen não possui várias fáscias, vocês vão ver melhor na anatomia topográfica de abdômen e de pelve, então ele arrasta essas fáscias com ele. Né? Tem pele também, bom, mas aí o próprio escroto, né, também vai ser constituído por pele. Então, por esse motivo, eu vou encontrar várias fáscias aqui envolvendo, são 7 fáscias ao total envolvendo o testículo. Você não precisa saber conhecer cada fáscia dessa, mas é importante saber que existem várias camadas, assim como a parede do próprio abdômen possui várias camadas. E quando a estrutura passa pela parede, ela vai arrastando, né, esticando essas estruturas com ela. O que eu vejo aqui, então? Ó? O escroto possui uma pele, uma túnica dartos, um pouco mais profundo, uma fáscia espermática externa, eu estou indo de superfície para profundidade, tá? O músculo cremaster, eu já vou explicar para vocês o que é o músculo cremaster. Uma fáscia espermática interna, uma lâmina parietal da túnica vaginal e a lâmina visceral da túnica vaginal. Aí chegamos realmente no parênquima do testículo. Então vejam, são várias fáscias, certo? Por quê? Porque na parede do abdômen eu também tenho várias camadas, né? Sejam musculares ou sejam camadas faciais. O que é importante a gente ter em mente aqui? Que nessa túnica dartos aqui que eu falei para vocês, existe um músculo, tá? Um músculo liso chamado de músculo dartos. Ele está na parede aqui do próprio testículo, do próprio escroto. E esse músculo dartos, quando ele se contrai, ele deixa a parede do escroto mais grossa, mais espessa. Por quê? Porque quando ele se contrai, ele enruga toda a parede do escroto. E quanto mais espessa, quanto mais grossa tiver essa parede, mais difícil vai ser para o testículo perder calor para o meio. Então, quando está frio, a parede do escroto ela fica mais grossa e, consequentemente, eu perco menos calor. O músculo cremaster, esse músculo que envolve aqui o funículo espermático, já vou explicar para vocês na sequência que é o funículo, envolve também o testículo, ele vai se contrair quando está frio ou quando a temperatura do testículo começa a baixar, para trazer o testículo um pouco, elevar o testículo, deixar ele um pouco mais próximo da região pélvica ali, né? Ou melhor, da região perineal, e com isso, né, o organismo ele aquece mais o testículo. Quando está calor, ocorre exatamente o contrário. O músculo dartos ele relaxa, e esse músculo dartos relaxado deixa a parede, né, do escroto muito mais fininha, e mais fininha, mais fácil de perder temperatura para o meio, né? E o músculo cremaster, que é esse músculo aqui, relaxa, e quando o músculo cremaster relaxa, o testículo, ele desce, ele fica mais longe, né, da região perineal aqui, né, das outras estruturas corporais, e consequentemente a temperatura é baixa, né? Então aí o nosso sistema de termorregulação. Bom, observando aqui, numa vista anterior, o escroto ele é dividido em duas partes, tá? O testículo direito sempre vai ser testículo direito, enquanto que o testículo esquerdo sempre vai ser testículo esquerdo. Por quê? Existe uma parede separando os dois lados. Essa parede nós vamos chamar de septo do escroto. Então, essa laminazinha separando, tá, o escroto dividindo em lado direito e em lado esquerdo é feita pelo septo, e por fora, na região onde eu vejo onde tem o septo, por fora fica uma linhazinha. Essa linha que nós vemos por fora é chamada de rafe do escroto. Então, a rafe do escroto é a linha, né, que eu vejo fora do escroto, e que essa linha demarca o local onde está o septo do escroto, que separa esse escroto em lado direito e em lado esquerdo. Aqui eu vejo o testículo. O testículo tem um polo superior, um polo inferior, né? Mas a gente acaba nem cobrando esses polos.
E olha só, posterior, sempre posterior em relação ao testículo, nós encontramos o epidídimo, tá? O testículo, ele vai ter a função de produzir as células germinativas, né? Ou seja, os espermatozoides. Então, o testículo produz espermatozoides e produz também os hormônios masculinos, né? Principalmente a testosterona. Enquanto que o epidídimo, ele vai estar armazenando os espermatozoides produzidos aqui no testículo. E é aqui no epidídimo que os espermatozoides eles atingem a maturidade, eles ganham o flagelo e ficam ali esperando para serem eliminados, né? Ou melhor, né? Serem ejaculados junto com o líquido que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. E aqui está o testículo, atrás está o epidídimo, sempre posterior. O epidídimo ele é constituído por uma cabeça, que é a parte mais superior, essa parte aqui seria a cabeça do epidídimo. Uma parte mais central, que nós vamos chamar de corpo do epidídimo. A parte mais inferior, que é a cauda do epidídimo. E partindo do epidídimo, a partir da cauda do epidídimo, sobe um ducto durinho, tá? Vocês vão ver isso na aula prática. É um ducto durinho, mas bem importante. Vou pegar uma aguinha aqui. Um ducto durinho, mas bem importante, que vai direcionar os espermatozoides lá para o interior da próstata, lá para a uretra prostática, que nós vamos chamar de ducto deferente, tá? Alguns chamavam de canal deferente, tá? Não está errado, não. Então, aqui está o ducto deferente. Vejam só, eu encontro, tá, um funículo, muitos chamam de cordão, tá? Um funículo, um cordão, chamado de funículo espermático. O que é esse funículo espermático? São aquelas estruturas todas que vão conectar o testículo à cavidade abdominal, né, ou abdominopélvica, e que vão ser constituídos também pelas fáscias que eu disse que o testículo vai levando conforme vai se projetando para fora da cavidade abdominal, né? E esse funículo espermático, então, ele vai ser constituído por algumas estruturas, tá? O que eu encontro no funículo espermático? Fáscias. Professor, quais fáscias? Essas fáscias que eu citei para vocês. Então, isso tudo aqui, ó, eu encontro um funículo espermático, menos pele, né? Não vou ter pele no funículo espermático. Ó, então, assim, ó, se eu pegar a pele, não tá no funículo espermático, tá? Músculo, túnica dartos e tal, também não. Mas a partir aqui, ó, a partir da fáscia espermática externa aqui, do músculo cremaster e todas as outras fáscias que eu citei aqui para vocês, face espermática interna, lâmina parietal, todas essas fáscias aqui vão estar presentes no funículo espermático. Então, o que eu considero? Fáscias, o senhor precisa aí diferenciar quais são as fáscias? Eu penso que não, é algo muito específico, né? Mas fáscias, tá? Eu tenho o músculo cremaster, eu encontro a artéria testicular. A artéria testicular é um ramo lá da aorta, né, e que vai estar descendo para irrigar o testículo. Então, a artéria testicular, tanto em um funículo, ó, aqui é o funículo fechado, eu peguei do outro lado do funículo aberto para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Mas, ó, esse funículo aqui ele foi aberto, mas ele é semelhante a esse aqui que está fechadinho, certo? Então, a artéria testicular, um plexo venoso, tá? Chamado de plexo pampiniforme, que faz anastomose, se une esse plexo venoso, tá? Drenando o testículo e forma a veia testicular, pode ser uma ou duas, tá? Então, ó, esse plexo pampiniforme, ele vem, se une e forma a veia testicular. Professor, o que eu considero como sendo componente do funículo espermático? Se você quiser colocar que é o plexo pampiniforme, tá tranquilo. Se quiser colocar que é veia testicular, tá tranquilo, tá? Tanto faz. O ducto deferente, ó, porque é o ducto que está levando os espermatozoides lá para a uretra, né, para que esses espermatozoides sejam liberados no meio externo. E eu encontro ainda aqui nervos, tá? Eu teria vasos linfáticos, né? E eu encontro nervos, tá? Tem dois nervos em específico, que é o nervo ilioinguinal e o ramo genital do nervo gênito femoral. Mais à frente a gente vai falar desses nervos, tá? Não se preocupem nesse momento, não. Então, relembrando, esse cordão ou esse funículo espermático, ele vai ser constituído aí por fáscias, músculo cremaster,
a artéria testicular, veia testicular ou plexo pampiniforme, se você preferir, nervos, tá? Vasos linfáticos, músculo cremaster, ducto deferente, é isso que compõe. E vale lembrar, turma, que se o paciente sofreu uma torção testicular, tá, ou torção do funículo espermático, o que é isso? Né, por exemplo, por trauma, tá? Não só por trauma, às vezes é por até alteração anatômica do próprio desenvolvimento, né, do indivíduo, mas muitas vezes ocorre por trauma, levou um trauma na região escrotal, o testículo girou, ele torceu. Quando gira o testículo, o funículo espermático também torce, ele também gira. E imagina eu girando esse funículo espermático, essas estruturas aqui elas ficam torcidas. Então, muitas vezes a artéria não consegue direcionar sangue para o testículo, porque esse testículo porque ela está torcida, né? E o testículo começa ele entra em isquemia, e se não for distorcido, né, cirurgicamente, ele pode necrosar, né? Pode ter morte do tecido. Ou às vezes a veia também não consegue drenar, né? E quando isso acontece de forma aguda, esse sangue acumulado, ele não tem, porque o organismo consegue se adaptar bem quando o sangue não consegue passar por aqui, forma as varizes e tudo mais. Mas de forma aguda, torcer agora, muitas vezes forma um edema, um acúmulo que vai piorando e que pode também terminar com isquemia e necrose. Então, essa torção testicular ou torção do funículo espermático é uma emergência médica, né? Porque o cirurgião vai ter que abrir rapidinho. Primeiro vai ter que diagnosticar, né? Então, importante o diagnóstico correto. O diagnóstico muitas vezes é feito pelo exame clínico, o exame físico, mas o exame de imagem, ultrassom com Doppler também pode ajudar. E se diagnosticado esse testículo, ele tem que ser essa posição anatômica tem que ser devolvida, tá? A gente consegue entender por quê, por causa dos componentes aqui do funículo espermático. Bom, a irrigação e a drenagem testicular. Turma, olha só, a irrigação testicular, ela ocorre através das artérias testiculares, ambas ramos da aorta. Então, eu tenho aqui, ó, pode ser a artéria gonadal, tá? Dá no mesmo. Então, eu tenho aqui a artéria testicular direita ou gonadal direita, descendo, ó, descendo. E, ó, na anatomia topográfica, vocês vão conhecer que esse canal, esse pequeno canalzinho aqui, ó, tá? Ele começa aqui. Aqui é porque tá aberto, tá? Mas normalmente ele é fechadinho. Esse canal que começa aqui com um anel interno e termina aqui com um anel superficial, esse pequeno canalzinho é chamado de canal inguinal. O que passa no canal inguinal no homem, o funículo espermático. E esse canal é importante porque aqui muitas vezes se formam as hérnias inguinais indiretas, mas vocês vão conhecer isso lá na anatomia do abdômen e da pelve períneo, e da pelve e do períneo, né? Então deixa para mais à frente. Mas vejam, a artéria testicular vem e irriga o testículo direito, do lado esquerdo também saindo da aorta, ó, a artéria testicular esquerda desce e irriga o testículo esquerdo. E a drenagem do testículo? A drenagem do testículo direito ocorre através desse plexo pampiniforme que desemboca na veia testicular, né, ou gonadal direita, e essa veia gonadal direita ela desemboca aqui, ó, na veia cava inferior com uma certa facilidade. Tá? Olha aqui, o ângulo é bem favorável, é fácil o sangue entrar e subir, né, uma vez que o fluxo está seguindo aqui, ó, nesse sentido, no sentido ascendente. Agora do lado esquerdo é um pouquinho diferente, vejam. O plexo o testículo esquerdo, ele é drenado através do plexo pampiniforme. Esse plexo pampiniforme desemboca, né, na veia gonadal ou testicular esquerda. Essa veia gonadal desemboca, ó, na veia renal esquerda. E a veia renal esquerda que desemboca na cava inferior. É o que eu mostro aqui para vocês, ó. Olha só, veia testicular direita desembocando na veia cava inferior. Veia testicular esquerda desembocando na renal esquerda e a renal esquerda desembocando na cava inferior. E vejam, ó, não é um sentido muito favorável, porque o fluxo aqui, ó, na cava inferior está subindo, ó, ele é ascendente. E o da veia testicular direita, embora que meio um pouquinho diagonal, mas também é ascendente, ó, então entrou aqui e está tudo certo. O fluxo da veia renal esquerda, ó, ele segue um sentido transverso para entrar aqui na cava inferior, enquanto que da
gonadal, ou da testicular esquerda, ó, ele é no sentido ascendente. Então, aqui ele já não encontra uma facilidade, né, muito grande para entrar na veia renal esquerda. Além disso, ó, a renal esquerda, quando vai desembocar na cava inferior, ela tem que cruzar entre a aorta, que está lá atrás, ó, e a artéria mesentérica superior, que está aqui na frente, tá? É feito um pinçamento, é como se fosse assim, ó. Essa aqui, melhor, nesse sentido, né? Essa aqui, meu dedo indicador aqui, ó, é a veia renal esquerda, tá? E aqui, ó, tá a aorta lá atrás, como sendo meu outro indicador, e meu dedo médio aqui, ó, vou até inverter assim, ó, a aorta lá atrás, ó, como sendo meu dedo médio, e aqui na frente a mesentérica superior. Cada pulso, cada sístole, né, gera um pulso, uma dilatação nesses vasos, que isso cursa com o quê? Com um pinçamento, chamado de pinçamento aórtico mesentérico. Isso não causa nenhum problema para o rim, tá? Porque o rim consegue drenar igual, mas imagina que o sangue está vindo e toda hora pum, 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 pum. Essa aorta, essa mesentérica superior estão pinçando, né, sobre a renal esquerda. Só que daí assim, ó, isso deixa um fluxo um pouco mais intermitente, né? E consequentemente, isso pode ser maior ou menor, né? Mas consequentemente o fluxo de retorno aqui, ó, do sangue do testículo esquerdo, ele também acaba sendo um pouco mais diminuído. Isso não causa nenhum problema no rim, mas pode causar um problema no testículo esquerdo. Por quê? Se o sangue não consegue subir, esse não é o único motivo, tá? Mas é um dos motivos. Se o sangue não consegue subir, né, e não consegue chegar lá com eficiência na cava inferior e, consequentemente, no átrio direito, ele fica mais acumuladinho aqui na veia testicular esquerda, consequentemente no plexo pampiniforme esquerdo, e esse plexo tende a se dilatar. Essa dilatação gera uma condição conhecida como varizes de testículo ou varicocele. Tá? E muitos homens possuem varicocele, mas isso não tem nenhuma importância clínica. Mas muitas vezes o guri está tomando banho, dá uma olhada no escroto. Por que eu digo sempre tomando banho? Porque daí muitas vezes a água quentinha, né, acaba deixando a parede do escroto mais fininha. Vocês já entenderam por quê, né? Por uma questão de termorregulação, e às vezes se verifica ali na paredinha uma dilatação desses vasos, né? Ou seja, as chamadas varizes de testículo ali, a varicocele, e aí tem que ver se incomoda, se dói, né? Se o homem sente dor, e se não incomoda, o ideal aí ele vai ter que procurar um urologista, mas muitas vezes faz um espermograma e acompanha, porque se o espermograma estiver bom, né, não precisa fazer nada. Se o espermograma não der um resultado que se espera, muitas vezes o paciente tem que ser operado. Você vai dizer, professor, mas por quê? Qual é o problema? É que esse sangue acumulado no testículo, minha voz hoje não está legal. Desculpem. É que esse sangue acumulado no testículo, ele eleva a temperatura testicular. E elevando a temperatura, muitas vezes isso gera uma oligoespermia, né, a diminuição da produção de espermatozoides, ou o paciente para até de produzir espermatozoides. Então, é por isso que às vezes tem que ser operado. Aí você vai pensar, professor, mas daí não está produzindo no testículo esquerdo, mas o testículo direito é tudo certo, né? Não, a temperatura ela acaba sendo elevada de forma global. Mas por que eleva a temperatura? Porque o sangue é quente, né? Então, se tem mais sangue acumulado ali, a temperatura acaba subindo, certo? Turma, então paramos por aqui. Até a próxima aula, quando eu vou começar falando das glândulas sexuais acessórias, né? E aí espero terminar esse tema genital masculino na próxima, né? Para a gente começar o sistema genital feminino. Um abraço e até!